Vocês devem lembrar na época da biqueira de aço, né? Sim. Que os calçados eram super pesados e desconfortáveis. E aí veio o Composite com uma proposta ali, mesmo nível de proteção, ou até melhor, né? Porque tem várias simulações aí nas redes que mostram isso. Mas com leveza, então traz conforto. No começo existe aquela resistência, né? Será que protege Não mesmo? vai proteger, né? Ou era muito mais caro, mas conforme vai tendo mais adesão, o volume vai aumentando, hoje praticamente não existe mais botina com bico de aço, né? E é isso, o fabricante, Fabi, a gente aprende com o cliente. Né? Porque ele traz essa necessidade, ele traz esse risco, e aí cabe ao fabricante e o distribuidor estimular isso também com, olha, a gente precisa melhorar esse produto, né? E é aprendendo junto, né? É construindo juntos ali. Estamos no ar mais uma quinta-feira no Elas na Proteção. Que alegria! Hoje a gente tá com mesa cheia. Fernanda e eu ajustamos o nosso Google Agenda e paramos de ficar fazendo programas de forma separada. É um prazer estar de volta hoje com uma entrevistada querida, linda. E eu vou começar, né, lógico, me apresentando. Se você ainda não me conhece, eu sou a Fabi Raulino, sou host desse programa tão especial e agora eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de olhos castanhos, loira, com cabelo agora compridinho, ondulado, e estou usando um vestido preto, parecendo um vestido de bruxinha. É um bom resumo. E hoje, aqui no Elas da Proteção, estou com a minha amiga de mais de 10 anos, uma pessoa que tolera toda essa minha personalidade, que demora a amadurecer, nossa querida doutora Fernanda Neto. Adoro. Estou tão feliz, né? E as últimas, uma você sozinha, outra eu sozinha, não tem a mesma Não graça. é a mesma coisa, não é a mesma amiga. coisa. Não é falta amor, Falta. Foi bom, foi legal. Solidão. É pra mostrar que a gente... Foi uma baita experiência sentar aí nesse lado aí, entendeu? Ter que... Mas não é a mesma coisa. Prefiro estar aqui, ó, no meu lugar de coadjuvante. Duplinha. Bom, então, para quem também não me conhece, ainda vou me apresentar. Eu sou Fernanda Neto. Vou fazer também minha audiodescrição. Sou uma mulher branca, olhos castanhos, cabelo castanho. Olha quanto tempo a gente já está aqui, porque ele já está no ombro. Ele era curtinho. Tinha até o raspadinho, sumiu. O raspadinho está aqui ainda, ó. Eu mantenho o raspadinho na esquerda, disfarçado, mas está aqui em sinal de rebeldia. Hoje estou de camisa branca, um lenço preto e dourado e acessórios dourados. Que serão roubados muito em breve. Tá aqui, para quem quiser usar, de dezembro a gente empresta. E tô super feliz que hoje estamos de novo em dupla, né? E com uma convidada incrível, né? Ela entrou, a gente já sentiu a energia, né? Pois é. A pessoa já vem de rosa para combinar com a paleta do programa, né? E assim, é muito especial, porque nós estamos encerrando a nossa 4ª temporada, Fê. Por isso que o cabelo cresceu. Kiko, pois é. Imagina, a gente está bem mais de um ano de programa, fez um ano em maio, e a gente hoje recebe ela. E a gente vai ter um papo muito legal, porque muitas vezes a gente desvia bastante da segurança do trabalho. Hoje espero que a gente desvie muito, porque ela é uma rainha. A gente quer conhecer sobre ela também. Mas ela vai trazer uma temática super legal, que é equipamento de proteção individual do lado de quem é especialista para indicar isso para as empresas. Então, para você que está nos assistindo, pega sua água, engole, espera para você se apaixonar, que a gente recebe ela agora, Sabrina Stracieri. Seja bem-vinda. Muito obrigada, meninas. Eu tô, assim, muito feliz de estar aqui com vocês. É uma honra. E super ansiosa, nervosa, mas, assim, com expectativas super altas. Ai, meu amor, que bom. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Fabi. Para quem está agora, como nós, já se apaixonando por você, conta pra gente sobre você, como você entrou nessa área e
todas as escolhas que você quiser contar da sua história. Porque eu falei pra ela deve ter sido um bebê desses que a gente vicia em fazer álbum. Vamos lá, vou fazer minha audiodescrição, né? Acho que o Perfeito, caminho é esse querida. primeiro. Bom, eu sou uma mulher de 38 anos, tenho 1,61 m, cabelos castanhos, também é um pouco acima da altura do ombro, olhos castanhos, pele clara. Eu acho que é isso. E também combinando com a paleta Marluvas, Ai, que linda! né? Que são os nossos apoiadores e já tem a botinha Nosso cor-de-rosa. super parceiro. Do Elas, pois é. E aí já combinando, né? Pra gente já começar com os anúncios. Verdade. Bom, vamos lá. Eu iniciei minha carreira muito nova, realmente. Eu entrei no mundo do EPI com 18 anos, sem saber o que era segurança do trabalho. Entrei na empresa, falei, o que é um talabarte? O que é um trava-quedas? Eu falei, o que é isso, né? Quando eu comecei a dar aula, a gente usava para fazer jogo de palavras. Sabe? Exatamente. Eu falei, gente, que mundo é esse, né? Mas eu entrei como estagiária numa área comercial, dando suporte para os vendedores. E achei incrível, porque eles atendiam grandes empresas, né? Suportando ali os técnicos de segurança, engenheiros de segurança, compradores, com a compra do EPI. Isso foi em 2006. Então, assim, o mundo do EPI estava em constante transformação, muitas coisas vindo para o Brasil, as empresas adequando ali os equipamentos, o que utilizar. Então, foi uma trajetória de muito aprendizado. Eu estou há 20 anos já no mercado de EPI, né? Com 38 agora. E ali, nessa empresa, nessa distribuidora, eu passei de estagiária para consultora de vendas, executiva externa, fazendo visita, indo com fornecedor, com fabricante nas operações, no chão de fábrica, né? Sim. Ali foi onde eu me apaixonei, porque é um mundo super incrível, é a prática, e você né? vê a aplicabilidade daquilo que você estava indicando Exatamente. na teoria. E aí, hoje eu estou como gerente comercial numa grande distribuidora também de EPIs, e aí fazendo atendimento a nível nacional aos nossos clientes e parceiros, né? Poxa, que desafio delicioso, né? Sim. Porque precisa de um nível de inteligência surreal. Porque quando a gente fala de venda de produto, que o EPI é um produto, Sim, para você escalar, você tem que ter certas padronizações. exato. Mas quando chega na ponta, você pode ser pego de surpresa por um monte de coisa, né, Fê? De que nem sempre aquela padronização é o que o cliente está querendo, ou que não faz sentido. Exatamente. Ou, né? A gente recebe muitas consultas, assim, o cliente querendo um determinado produto porque ele passou pela padronização e homologação, mas não necessariamente é a melhor solução para ele, né? Tanto voltado para o risco que o funcionário, que o usuário ali está correndo, ou pensando numa durabilidade, num conforto. Existem equipamentos, existem situações que o usuário, ele parece um astronauta, né? Super, assim, com equipamentos super pesados, Sim, grandes, às vezes até desconfortável, mas que a gente sabe que é o melhor nível de serviço, o melhor produto, a melhor solução ali para ele. Mas houveram tecnologias que foram propiciando para esse usuário um maior conforto, equipamentos mais leves. E às vezes o cliente não conhece, não foi apresentado. E aí entra o nosso papel de especialista, né? De apresentar soluções que vão trazer ali tanto o nível de proteção, que é o objetivo principal, mas trazendo conforto, uma troca de calor, né? Para o usuário ter uma condição melhor ali de trabalho. Como tudo que é histórico na segurança do trabalho, e falando como ergonomista, né? O conforto, ele não vem de linha de frente. E durante muitos anos, ele nem era considerado, porque vamos Ou proteger, acabou. segurança ou conforto, né? Isso. A gente falando da bota exatamente. da Marluvas, que hoje leva em consideração não só conforto, mas também estética, alguns detalhes para environments, né? Em ambientes completamente O EPI diferentes. era feio, né? Era O pessoal não horroroso, queria nem não era feio. utilizar. Era duro. Era feio, duro, desconfortável. Muito É. pesado, É isso, é um né? negócio, não quero. E dificultava, inclusive, o uso. Perdia-se um pouco do propósito, né? E as quero estar discussões. seguro, mas tô desconfortável, é duro, não consigo andar. Me machuca, me machuca. aperta. Eu lembro quando as pessoas que trabalhavam em cozinhas falavam, eu não posso pegar alguma coisa que seja mais leve para andar aqui dentro, até a discussão do Crocs, eu posso usar, não posso usar, e é um conhecimento
extremamente especializado. Porque, ok, existe a estratégia digital de você entrar num site bacana, onde você consulta o certificado de aprovação, onde você consulta os modelos, mas nada como conversar com uma Sabrina, né? Que passou por tudo isso, né? Ela viu desde os feios, horrorosos, duros, Exato. até o tanto de coisa moderna que tem É uma hoje. revolução. Uma revolução E do como EPI. é esse relacionamento com o cliente final, sabe? Então, Fabi, assim, os clientes, eles têm a expectativa mesmo de receber uma consultoria, uma parceria mesmo de negócio, né? Eu falo que vai muito além de entregar o EPI, porque como distribuidor, o papel da distribuição é ter o produto disponível e fazer a entrega do EPI. Mas é um trabalho de parceria. Então, assim, qual que é o nosso papel? Ir até, por isso a importância da visita, ir até a planta, ir até a fábrica, deixa eu entender qual que é o teu cenário, quais são os riscos que vocês estão expostos, o que que você utiliza hoje e quanto dura esse EPI, qual que é a percepção do teu funcionário, né, na utilização. E aí, junto com os nossos parceiros, com os fabricantes, vamos entender se essa é a melhor condição ou se já tem disponível no mercado algum produto que vai trazer uma durabilidade melhor, um conforto melhor, um nível de proteção melhor. Testa-se o produto e aí já coloca para aplicação, né? Ah, testa-se o produto. Importante. Porque, olha só que interessante, sabe? Porque semanticamente, as pessoas têm muita dificuldade de se descrever. Então, você pede algumas informações sobre a empresa, provavelmente a pessoa não entende o que você está perguntando ou ignora certos fatores que são essenciais para uma compra legal. E isso pode gerar alguns pedidos até curiosos, né? Curiosos, que a gente estava conversando ali nos bastidores, mas eu vou contar para vocês também. Curiosos, porque às vezes também o cliente não sabe nem te contar o cenário que acontece Exato. ali. E ele conta com o viés o problema é tão grande para mim que eu maximizo o problema e não te conto a realidade do problema. Sim. Meu TCC, quando eu me formei lá, Medicina do Trabalho, terminei o curso, tinha que fazer um TCC, foi justamente nisso. Eu estava trabalhando numa empresa em que o pessoal trabalhava numa área úmida, o chão ficava realmente mais úmido, molhado, ficava com um filetinho de água, tá? Não vou dizer que era úmido, cheio de água, mas ficava com um filetinho de água. E todos eles reclamavam para o engenheiro de segurança na época de que o pé ficava úmido dentro do calçado, mesmo usando o calçado com solado de borracha, o pé ficava úmido e estava chegando lá no ambulatório realmente um monte de pé com frieira, com É umidade. isso mesmo. E aí, é a meia, é isso, enfim, fizemos um baita de um estudo. E aí é que veio o pedido de solução. E eu não sei, porque eu não sei como é que foi pedido, não sei como é que foi essa conversa, mas com certeza teve muito ruído nessa comunicação. E o solado que foi desenvolvido na época veio com um salto, tipo salto Anabela mesmo, de sapato feminino, né? Para Ai, quem não, adoro, sim, para alguém quem pode não, falar assim. para quem não conhece, aquele soladão alto, mas ele é bloco mesmo, né? Inteiro no calcanhar Isso. e que vai afinando para frente. Até aí não era um problema, o problema foi a inclinação com que foi feito esse solado. E aí todos eles trabalhavam, então, agora com o pé, Com salto, né? com um salto, Com salto, assim, literalmente. inclinado na diagonal, escorregando na água. E aí a gente não teve realmente mais pé com frieira, com umidade, com fungo, mas eu tive faceite. Nossa, pois é. Então eu melhorei uma coisa e piorei Porque outra. O próprio solo úmido faz a pessoa, de forma inconsciente, por própria percepção, Pisar diferente. pisar diferente Porque para ela ela pisa com segurar cuidado. o equilíbrio, Exato, né? exato. Pra ela não escorregar, E né? você já teve algum pedido? Eu ia falar isso, já teve algum pedido assim, complexo, ou que você fala, como é que eu vou desenvolver algo? Tenho que ir lá mesmo para ver, ou às vezes o cliente fala, mas você não pode vir aqui. Até porque eu trabalhava numa empresa que era sigilo industrial, ninguém pode visitar aqui de qualquer forma. Não, entendeu? acontece com certeza. Aí a gente pedia fotos, né? Quando não podia fazer a visita, pedia mais descrições ali mais detalhadas. Mas realmente, o técnico, às vezes, ele vem com a solução, mas não necessariamente é a melhor alternativa para ele. Hoje, existem diversas possibilidades, diversas marcas disponíveis no mercado e diversas soluções. No passado, quando, né, eu Quando a gente iniciei, teve isso, não tinha. não era, tinha. era um padrãozão, a gente teve que inventar algo E pra era nós, muito e deu produção, errado. era muito material produzido no Brasil. Então, na verdade, no passado tinha mais flexibilidade de você customizar o EPI.
né? Era mais fácil. Então, a gente estava até conversando um pouquinho, né? Começou a surgir necessidade para PCDs, né? Com alguma não conformidade na mão, nos dedos ou até no pé. Então, o fabricante consegue fazer uma adaptação. Mas vinha, assim, algumas solicitações de cor diferenciada, de fivela ao invés da direita, na esquerda, e assim vai. No passado era mais fácil, porque como a produção era nacional, os fabricantes conseguiam adaptar e atender. Mas é o que você muito bem disse, não necessariamente é o que É a ele solução, precisa. exato. E aí, por isso que é importante estar com a visita, estar com o fabricante. Vamos entender qual que é o cenário. Por que você entende que precisa dessa solução, sendo que tem outras disponíveis? Vamos entender, né, qual que é a realidade? E aí você vê que tem outras possibilidades, às vezes até melhor, que se aplica naquele cenário, né? Sim. E para você que está nos assistindo, né? Quando a gente fala de produção de produto, a gente obedece uma coisa chamada curva de Gauss, que significa o quê? Nós mapeamos a população daquela região, daquele país, e aí quem são os extremos geralmente ficam de fora da padronização. Então, pessoas maiores, pessoas menores e incluindo, infelizmente, pessoas com deficiência. Eu fiquei pensando aqui também quando ela falou, né? Dá uma Pois luva é. para alguém que não tem um dedo. Faz o quê Durante com isso? muito tempo, as pessoas improvisaram soluções. Prende, né? Exato. Prendia o dedo que ficava soltinho. Durex. E isso gera Risco de acidente de sem novo, dúvida. né? Porque pode gerar uma pega, né? Na máquina ali, aquilo ser um ponto de potencial acidente, né? Sim. Então, essas adaptações, elas têm que ser feitas com muito cuidado. Por isso a importância do mapeamento, porque a adaptação que eu vou fazer no EPI, o que isso pode gerar ali na hora da utilização do produto? Ele realmente vai proteger ou pode ser um outro potencial risco, né? Só que, Sabrina do céu, é muito complexo. Como é que você treina uma equipe de comercial? Porque se você tem um script, aí beleza, você solta a tua equipe e tal. Claro que estamos falando de uma expertise extraordinária, de um know-how, um repertório, assim, né? Multiplica, senhor. Mas como que você faz isso em negócio? Porque realmente é muito complexo, né? Sim. Quais perguntas fazer? E a gente está falando de equipamento de proteção individual, estamos nos estúdios da AnimaSeg, né? Estamos aqui no centro que bebe desta fonte. Mas e aí, como é que a gente faz para, na complexidade das múltiplas indústrias, setores de serviços que vão usar, as pessoas que precisam considerar muito preço, pessoas que Exato. precisam fazer algumas trocas. Outra, a questão de certificado de aprovação, que nós não temos uma infinidade de lugares fazendo esse tipo Exato. de teste, Porque de cada gestão. alteração você vai ter que submeter E é muito novamente. caro também, né? Tirar um CA hoje é muito caro. Então, a gente precisa utilizar dos recursos disponíveis para poder buscar uma solução adequada. Mas assim, Fabi, assim como a gente vai comprar um sapato, né? A mulher vai numa loja comprar um sapato. Tô adorando. Já entra na nossa Já área. quero comprar um. Patrocina a gente. Qual que é o sucesso ali desse negócio? Entender qual que é a finalidade, né? Você vai usar o calçado para quê? É para trabalho? É para uma festa? Se for para uma festa, é uma festa de gala? É uma baladinha? É um samba? Enfim, você busca qual que é o estilo do teu cliente ali, né? Mais despojado? É um tênis? Enfim, é importante entender essas características. Para o EPI é a mesma coisa, né? Então, quando o usuário ele entra em contato com a gente, o técnico, o comprador, o engenheiro, qual que é o objetivo desse produto? O primeiro ponto, assim, normalmente o usuário já está usando alguma coisa, né? Dificilmente um cliente vem para a gente Não tem EPI e não nenhum. tem EPI nenhum, ele já utiliza alguma coisa. É verdade, né? Ele não vai falar, oi, eu quero um óculos pro pé. Né? Ele já sabe. Mas ele tem intenção de troca, por exemplo, tá? O que está te motivando a isso, né? Por que você quer trocar? Porque eu tive um acidente e o EPI não atendeu de uma forma adequada, ou ele está durando, está rasgando, está quebrando muito rápido, está trazendo desconforto, está machucando, está trazendo chulé, que nem você trouxe o caso ali da bota. Muitos reclamam. Ai, meu pé fica fedido. Não dá. É só nessa bota. Às vezes o problema não é a bota. Às vezes um creme de proteção vai trazer já E às vezes não é só na sensação bota. melhor. Né? Às vezes é o processo. É que ali, a hora que ele tira o sapato com os colegas,
Vegas pega mal, então ele vai dizer que é a bota. Não, e às vezes a pessoa mora num lugar pequeno, chega com esse negócio com cheiro ruim em casa. Isso, esse é um outro ponto. Como que ele guarda esse EPI Eu tinha depois do funcionários uso, que né? guardavam a própria meia dentro da bota e punham no armário e usavam no dia seguinte. Aí O próprio vai protetor proliferar. auricular que as pessoas compartilham. E que é aquele Exato. óbvio que a gente acha que não precisa ser dito, mas Exatamente. precisa. A máscara, né, que foi muito falado na pandemia. Às vezes o funcionário, ele tá usando a máscara, vai pro restaurante, deixa a máscara pendurada, tá entrando particulado ali, dependendo do ambiente que ele está, né? E aí o problema, às vezes, não tá no EPI. Tá numa adaptação, tá num treinamento, tá num procedimento de guarda, de conservação desse EPI. Então, é mais do que vender, é entender. E eu gosto muito daquele slogan da JSL, né? Entender para atender. Então, assim, qual que é a tua dor? Né? O que você está querendo resolver? O que você está buscando de melhoria para que a gente possa indicar a melhor solução? Eu quero um escarpão de sapato de Graças segurança. Será a que dá? Sabrina Porque eu amo um Strasfieri, escarpão, podia ser assim. temos agora o novo slogan do Entender para perguntar. Então, Sá, uma coisa que agora você despertou, que já que eu entendi, vou perguntar. Sá, existe em você e na sua expertise o diferencial do educacional para o atendimento comercial? Uhum. E dei uma arranhada, Não, né? gente, Gente, dá a mão, aqui de dá a mão, acidentes. dá a mão. Cadê? Tudo bem, A luva amigas? da Marluvas, né? Aqui, na verdade, para você fazer um trabalho educacional e fazer esse atendimento personalizado para a pessoa, olha onde chegou, né? No chulé, no comportamento da pessoa. Como que você chega nesse ponto de altíssima personalização? Porque quando você entra nesse papel educacional, é aí que tá o pulo do gato, né, Fê? Porque onde eu quero chegar, né? Em empresas onde você consegue construir uma carreira, você fica anos lá, Sim. muitos anos, as pessoas podem mudar, o mundo vai mudando, mas você está todo dia lá, Sim. obedecendo os mesmos processos. E isso do óbvio começar a parecer universal, da pessoa começar a perder paciência. Eu já vi muita empresa da galera da segurança do trabalho sem paciência. De você já devia saber isso aí. Sim. Não, mas por que você quer trocar isso? Mas você já não sabia. Por quê? Porque essa pessoa está falando há tanto tempo que ela esquece que você precisa falar sempre. Sim, é Se as verdade. coisas não são lembradas, e é por isso, é a base do diálogo diário de segurança, não é uma obrigatoriedade, é um arejamento de informação. Como que vocês fazem esse processo educacional? E você, principalmente, com todo esse seu repertório, sabe? Fabi, assim, depende muito da receptividade do cliente, né? Como você colocou, às vezes ele vai consultar a gente, não, eu já sei, eu sempre utilizei assim, não quero, e eu só quero comprar esse produto e pronto. A gente vai respeitar. Mas a gente sempre procura trazer uma perguntinha ali, sabe? Uma Só para eu pimentinha entender ali, ó. como é que funciona o teu processo, né? A tua empresa, ela tá voltada para que atividade? Normalmente as pessoas gostam de falar sobre elas, sobre a experiência delas. Então, quando você traz a personalidade, né? Eu quero saber mais sobre você, sobre o teu processo, como é que você conduz. Normalmente elas se abrem e elas falam um pouco mais sobre a realidade. E ali a gente começa a entender, a pegar alguns detalhezinhos que pode oferecer uma solução melhor para esse cliente. Ela levanta a bola, a gente conta. Com essa carinha faceira, a gente chama agora o nosso quadro favoritão para ver que história que a Sabrina tem em toda essa sua experiência, né, Fê? Com Pra certeza gente tem trazer história. um caso curioso, bizarro, triste. Vamos ver o que ela selecionou para nós Elas da Proteção. Chama, meu amor. Então agora, vamos lá com aquele quadro gostosinho. Conta pra gente. Bom, vamos lá. O tema que eu separei está mais voltado para a parte da inspiração e gestão de pessoas, que eu acho que é um cenário que todos nós passamos e vivemos, né? Vivenciamos, que é o tema da vulnerabilidade. Porque além de eu lidar com o cliente, eu também lido com uma equipe comercial.
né? Grande parte formada por mulheres, né? Mas também tem a participação de homens ali que estão tanto na gestão quanto no time. Mas eu entendi, Fabi, que quando a gente expõe vulnerabilidade, expõe que a gente não sabe, ou que a gente errou, ou que a gente não está conseguindo avançar, o time se abre, né? O cliente também se abre e aí começa a participar junto, né? E aí eu vou dar um exemplo aqui. No meu auge ali dos 26 anos, eu já estava num cargo de liderança, mas uma liderança muito jovem, né? E a gente não tem medo, a gente é destemido, a gente é bravo, né? A gente A acha gente que é tá internet, A arrasando. gente acha que tá A gente é arrasando. da internet, a gente tem acesso. Exatamente. E aí vem, poxa, um cargo de liderança, e pelo menos comigo, era assim, eu sou líder agora, então eu preciso saber de tudo, né? Agora sou eu que mando, eu que sei tudo. Eu que sei, eu que tenho que ter todas as respostas. Se meu time for me perguntar, eu preciso saber exatamente como conduzir. E na prática não É o é bem contrário. assim, né? Não é bem assim. E quando eu percebi isso e comecei a compartilhar com o time, olha, eu não sei fazer. Vamos construir juntos, né? Ou qual é a ideia, qual é a sugestão que você tem para essa solução? Como mudou, né? Como a relação com o time mudou, como eles se tornaram muito mais colaborativos, mais participativos, e aí tira aquele peso, né, que a gente tem da gestão, do superpoder, para poder trabalhar junto, para poder fazer juntos. E aí o ambiente fica mais leve, né? Puxa vida, tem uma frase que eu não lembro de quem é, que é não se engane, ser simples dá muito trabalho. Muito. Clarice Lispector, né? Provavelmente. Time Roman. Sans serif, né? Mas é realmente isso. Quando a gente assume um cargo, ainda mais mulheres, né? A gente precisa dessa primeira roupagem, porque depois o repertório mostra que você tá ali por merecimento. Exato. Você não precisa provar nada. E no começo você prova a si mesmo. Quando você é colocado naquele cargo de liderança aí, por que não dizer um cargo de determinado poder? Sim. Porque a gente está trabalhando realmente em sistemas hierárquicos, as pessoas respondem para você, tem um certo temor, e você precisa devolver alguma coisa em questão de hierarquia mesmo, poder E de tem essa direcionamento. perspectiva mesmo de que ela vai saber mais do que eu, né? Essa É. visão hierárquica Ela de que quem deve está em saber, cima, né? ela tem Ela que deve saber saber, mais do que né? eu. E a gente pega o que foi caricato mostrado pra gente. Nesse filme aqui, a pessoa é assim, a gente acaba adotando personas. Exato. E depois para você se encontrar. Por isso que hoje, ok, eu sou super a favor de empreendedorismo, de marketing digital, de tudo. Mas jovem precisa saber que o repertório vem com o tempo. Exato. Com Né? a experiência, Com a com a experiência. vivência, né? Eu costumo dizer que com o tempo vem mais dúvida, não com o repertório. Mas a dúvida Não, é o brincando, repertório, né? brincando, porque justamente o repertório aumenta, mas você também aumenta a quantidade de coisas que você se dá conta de que você não sabe, né? E aí, É verdade. e aí vem o ouro, né, que a Sabrina traz pra gente hoje, que é, depois que eu pego maturidade, as dúvidas viram projeto. As dúvidas viram Exato. solução, entendeu? A gente vamos junto, vamos construir. E aí eu ia aproveitar até o gancho para dizer, nós falamos aqui de várias coisas, solução, o cliente pede. Teve alguma solução que vocês não conseguiram dar uma solução? Uma solução que a gente não Assim, consegue. não uma solução. A minha pergunta parece pergunta de jornalista mesmo, capciosa, para te colocar em saia justa. Não é isso. É alguma coisa que o cliente achou que estava buscando uma solução e que talvez nem fosse uma solução, nem era possível, nem era plausível. Até porque aquela minha que eu contei nem era uma solução, tá? O problema não era o chão molhado mesmo, era a forma que as pessoas armazenavam e Sim, usavam sim. o EPI. Mas eu Então, acho que pergunta. buscamos uma solução, construímos um sapato que não era uma solução e eu nem precisava de uma solução. Até por ter a internet, alguém já chegou e falou, não, mas eu vi isso, Ideias existe. mirabolantes, eu Existe quero na que você Suécia, faça. ainda mais com inteligência artificial. Eu vi Ou um sei lá, o vídeo quão onde a difícil é pessoa- dizer não pro cara. Não, isso aí não serve pra nada, não vai te ajudar. também. Isso já aconteceu, não necessariamente com EPI, mas a gente também trabalha com a parte de vende machine, loja em company. Vende toda- machine de machine, EPI. de EPI. Sim, A gente vai fazer adora. negócio depois. ótimo, tô aqui, esse aqui. Para você que está nos assistindo, sim, tem vende machine de EPI. Sim. Sabe quando você pega o seu cartão e vai pegar um snack no metrô, na sua escola?
Pois é, a gente tem agora, você coloca o cartão da empresa e você consegue pegar o EPI naquelas Eu máquinas. acho a solução mais incrível atualmente sobre EPI. Ótima. Ela resolve tantos problemas que a gente tinha na entrega de EPI, registro, assinatura. Elimina a metamorfose de ficha. objeto, né? Elimina a aquele ficha de trabalho EPI, né? burocrático que não Exato. sabe assim. E hoje, assim, tem soluções tão legais, porque o funcionário ele vai chegar na planta, se ele for passar o crachá, identificação, biometria na portaria e ele tiver com EPI atrasado para Olha que retirar, solução ele nem maravilhosa. entra na empresa. Ele tem que retirar primeiro o EPI na vending machine para depois entrar na planta. Adoro. E é um isso mecanismo já- de segurança, porque você Exato. não vai fazer se você não tiver. você Não não existe tiver. a chance de chegar lá na salinha do técnico de segurança e falar, putz, hoje não tem, tá sem estoque, o fornecedor não entregou. Trabalha assim mesmo. Não vai Gente, existir essa chega- adaptação. Chegou na minha área. Inteligência. É inteligência, Inteligência. tecnologia, né? É para facilitar a vida da equipe de segurança e de adoro. compras, Eu adoro essa solução também. E aí eu acho que a gente sai do produto e vai realmente para uma solução, gestão, controle. Eu acho fantástico. Mas respondendo a tua A pergunta, gente se empolgou, não deixou ela responder. não, mas eu adoro falar sobre isso também. A gente pode ficar aqui horas falando sobre isso. Mas já aconteceu de uma empresa de um porte menor, ele queria tudo isso de uma vez, assim, ele queria a loja em company com X quantidade de funcionários, mais não sei quantas vending machine, mais o sistema de gerenciamento, mas a gente viu que a parte orçamentária dele não comportaria essa estrutura toda, né? Embora essa estrutura ela traza redução de custo também, mas ainda assim, no momento que a gente vai trabalhar a viabilidade financeira, a gente já tinha ideia que não ia ser esse caminho. Mas ainda assim, apresentamos a proposta para o cliente. Ele quase caiu para trás, né? Porque ele falou, Imagina, comecei a olhar e falei, não "Mas faz isso não é barato." sentido, não faz sentido. Mas a gente conseguiu propor para ele uma solução. Porque, assim, não necessariamente ele precisa ter todas elas integradas. Se ele tiver, no mínimo, o software de gerenciamento, que é de colocar disponível isso no almoxarifado, de modo que o funcionário vá lá retirar, ele se identifica pela biometria ou pela facial, e faz a retirada do EPI de acordo com a função dele, de acordo com a validade do EPI que foi projetado ali para durar. Ele não precisava de toda aquela solução para a realidade dele. Eu não entendo ele, a vending machine encanta. A gente Ela quer ter ela encanta, aparecendo ali. ela exato. encanta. Mas o que foi legal disso tudo? Porque as pessoas se movimentam, né? As cadeiras ali mudam e ela vai para outra oportunidade. E lembrando daquela solução que foi discutida ali na empresa anterior, ele levou, aí ele teve a oportunidade olha lá, viu? de aplicar a solução completa, assim, sabe? Hoje não mais, assim, com relação ao EPI, eles pedem coisas mirabolantes, mas no início eu lembro de pedir cores diferentes, luva com cor-de-rosa, a gente falava, só falta chegar uma solução aqui de uma luva cor-de-rosa com bolinhas amarelas, porque eram uns pedidos, assim, muito fora da realidade, até por uma dificuldade de produção, né? Mas nessa situação aí da vending machine, com loja e com software, pacote completo, a gente não conseguiu atender, não é que não conseguiu, mas que não fazia sentido para ele naquele momento, mas com o software ele já resolveu a dor. Olha que coisa, né? Quando a gente fala de mudanças comportamentais, a gente anda a passos de formiga, né? Por exemplo, PGR, riscos psicossociais. Sim. É muito difícil de você fazer uma evolução. Porque o que é comportamental fica muito no achismo, não tem indicadores. Como é que você percebe que uma pessoa está mais ou menos resistente? Não tem indicadores. Exato. Agora, com EPI, é uma coisa muito objetiva. Ficha de EPI, burocracia, sistema, resolveu. Pessoa entra, tal, controle na catraca, resolveu. Não tem... Vai lá, um monte de gente no almoxarifado, fila, demora para voltar, vending machine, resolveu. E eu lembro quando eu estava na universidade, na verdade na pós, teve um caso, por exemplo, de umas pessoas que estavam usando macacão para proteção relacionada a substâncias químicas. E o Boyer, ele conseguiu fazer uma dissertação de mestrado mostrando que quando não tinha uma boa vedação na região do punho, o produto químico entrava e aí fazia um efeito estufa. Por causa do calor,
os poros dos membros superiores acabavam se abrindo e havia maior Eu potencializava a absorção absorção, né? do Do produto químico. naquele EPI Nossa. que precisava proteger. Outras questões são as de conforto, em que não adianta uma pessoa que está sujeita a intempéries, ela acaba tendo maior índice de desconforto. Tanto que o EPI também evoluiu para a gente ter o protetor solar como É EPI. isso mesmo. Isso é extremamente recente, se a gente for ver na questão histórica. Sim. E você acompanhou muito disso, né, Sá? Sim, sim. Você trouxe uma solução que me remeteu aqui a uma lembrança, né? Eu visitei uma empresa, uma metalúrgica, que tinha o processo de fundição de alumínio, né? Então, era um ambiente extremamente quente, o calor, assim, absurdo, mas que a pessoa precisava usar aquele avental aluminizado. E ele Que é fica mais quente ainda, muito insuportável. pesado, desconforto térmico absurdo. E eu lembro que na época o cliente estava buscando uma solução para trazer um pouco mais de conforto térmico pro funcionário dele, né? E a gente encontrou um colete de gel que ele utilizava por dentro do Refrescantezinho. Tô até EPI. sentindo a sensação. Que delícia, o ar-condicionado até aumentou. Exato. E aí ele colocava por dentro do avental, ele podia até, inclusive, congelar esse colete durante o dia, colocar por dentro, ele tinha um forro, mas trazia essa sensação melhor pro usuário. Então, são essas soluções que é importante a gente buscar, porque o usuário está ali, imagina, 8 horas, lógico, eles fazem as pausas, né, de segurança, mas é um ambiente, você não pode deixar de usar o EPI, porque precisa, né, trazer essa proteção aí para a vida dele, para a saúde física dele, mas quanto mais a gente conseguir fazer essas adaptações ou buscar soluções que vão melhorar essa condição, é muito, muito melhor, Jesus! né? A gente tá falando aqui do tetraetro do fogo, né? Porque precisa ser a parte comercial mesmo, o mercado, o preço, não é tudo que a pessoa consegue adquirir. A altíssima personalização, você conseguir entender o cliente, se manter atualizado. Super. Porque a gente tá falando E que... conseguir um CA no meio de tudo isso. Pois é, que é a reação em cadeia. Porque, puxa verdade. vida, o EPI, ele caminha junto com a ciência. Sim. As pessoas ao redor do mundo estão descobrindo coisas, fazendo essas descobertas virarem negócio e você precisa ficar arejando. Antenado, né? Antenado. Para trazer essas soluções. Quando vocês devem lembrar na época da biqueira de aço, né? Sim. Que os calçados eram super pesados e desconfortáveis. E aí veio o composite com uma proposta ali, Sensacional. mesmo nível de proteção, ou até melhor, né? Porque tem várias simulações aí nas redes que mostram isso. Mas com leveza, então traz conforto. No começo existe aquela resistência, né? Será que protege Não vai mesmo? proteger, né? Ou Dá era sens- muito mais caro, mas conforme vai tendo mais adesão, o volume vai aumentando, hoje praticamente não existe mais botina com bico de aço, né? E é isso, o fabricante, Fabi, a gente aprende com o cliente, né? Porque ele traz essa necessidade, ele traz esse risco, e aí cabe ao fabricante e o distribuidor estimular isso também com, olha, a gente precisa melhorar esse produto, né? E é aprendendo junto, né? É construindo juntos ali. Gente, e vai muito longe, né? A gente recebeu aqui pessoas da Dupont, a Cláudia, brilhante, né? Maravilhosa. E, gente, a roupa do Batman é feita com uma coisa, né? O tecido que foi feito, desenvolvido pela Dupont. A gente, quando fala de equipamento de proteção individual, cara, é que assim, a gente tenta fazer uma eliminação do risco, falando da hierarquia, né? Dificílimo, porque a gente poderia eliminar o risco se a gente investisse demais em robótica Sim. e fizesse as pessoas em ambientes controlados fazerem a gestão de tudo à distância. Fazer a gestão de tudo à distância. Não conseguimos para tudo. Fazer gestão administrativa, de engenharia, também não conseguimos para tudo. Equipamento de proteção coletiva também não é para tudo. Agora, o EPI, individualmente, não tem jeito. Por exemplo, construção civil. Construção civil, estamos longe, talvez impossível, de ver um horizonte sem equipamento de proteção individual. É verdade. Né? E o que a gente tem feito?
ao invés da gente ir agora em direção ao risco zero, eliminar o risco, a gente realmente está indo para essas soluções em que a pessoa vira um ciborgue mesmo, né? Com EPIs que são tão confortáveis e tão inteligentes que vale mais a pena você ir para essa adequação. A Sabrina está fazendo eu ter que mudar minha fala em muitas aulas que eu dou da medicina do trabalho, porque eu falo para todo aluno, eu falo, gente, você sabe o quão desconfortável é usar um EPI? Então, quando a gente pensa falando na aula de hierarquia, né? Para recomendar um EPI é porque a gente esgotou todas as outras Exato, possibilidades. é. Porque é desconfortável. Mas já não posso mais dizer que é desconfortável. Nossa, gente. E realmente, em ergonomia, a ergonomia ela sofreu muito Sim. com esse nome, cadeirologia, perfumaria, porque a ergonomia era sempre aquela coisa de tá na legislação, a gente faz uma AET, né, a análise ergonômica do trabalho, deixa numa gaveta. E quando a gente está indo em direção ao conforto, é a base do ser humano. Sim. Porque uma das características psicofisiológicas do ser humano é dar conta. É. Então, manda para mim que eu vou dar conta do resultado, às custas da minha saúde. Às custas do desconforto, às vezes alguma coisa que Faz machuca, parte do né? trabalho. Ao passo que, se ele tá se sentindo confortável, ele também cuida muito bem do EPI, né? Porque ele pega até carinho, ele fala, nossa, esse produto, ele... Nossa, é verdade, não pega Né? que é meu. às vezes ele quer levar até pra casa, O meu é aquele com adesivo ali. É só você ver a reação das pessoas com a botinha rosa. Já pegou um carinho. Exatamente. Só pelo fato dela ter uma estética agradável. Ainda antes de pôr no pé, Óculos. depois que põe no pé. Gente, Óculos, gente, tem óculos que é lindíssimo, a gente né? já tá fazendo apropriação cultural aqui, porque o pessoal já não fala mais a botinha da Marlu, mas a botinha do... Era da proteção. Virou Pois é. característica. E aí, tudo isso, a gente estava aqui brincando do conforto, não brincando, mas tudo isso faz com que a adesão ao uso do EPI também seja maior. Exato. Porque realmente, quando eu falo na aula, é desconfortável, não é para brigar, não chega lá e briga com o trabalhador e fala, você não pôs. Cara, é desconfortável, eu brinco com eles agora, pós-pandemia. Vocês gostavam de usar máscara todo dia? Não incomodava? Se aquela máscarazinha super tranquila te incomodava, imagina a pessoa que tá um robô todo cheio de EPI. E num ambiente quente, né? Você trabalhando manualmente, Não é fácil. né? Quanto mais você esconde as características da pessoa, mais você afasta ela da pessoalidade. Você não vê o sorriso. Não, você- e fica todo mundo igual, né? Todo mundo verdade. robotizado ali, A padronizado. comunicação ela não é estritamente comunicacional por verbal. Sim, É. mas eu vejo assim, eu vejo muita criatividade também da equipe de segurança, e a gente falou de vulnerabilidade antes, né? De entender, de colocar. Eu entendo que não é tão confortável assim, que é tão gostoso assim. Eu também passei por isso, eu usei na pandemia, mas é importante para a tua saúde, Sim. né? Porque tem situações que se ele não usar o EPI, ele não vai sentir agora, ele vai sentir Lá na frente. Né? Nossa, e caminhando pro finalzinho, é sempre Ah. essa sensação horrorosa. A gente não tá começando ainda? Então, o Alexandre tá fazendo contato com a Netflix pra tentar Aumentar. uns longa-metragens. Pra virar episódio mesmo, assim, ó. Ele tá querendo fazer... Temporadas você não ficou mais sabendo longas. da Proteflix? A Proteflix é um projeto Fantástico. para 2026 da proteção, Gostei. em que a gente vai ter as séries. As séries. Sim, sim. Fantástico. A gente vai Inclusive ter... em campo, né? Sim, assim, sim, no a chão de gente- fábrica, tudo. Que a gente vai começar com os Nitelis Black Mirror. Aí vamos colocar o Osni falando Adorei. de coisas assim. A gente tá inexplicáveis, brincando, mas assim. A gente só tá falar que profetizando. O universo fala amém. O universo fala amém. Então, a gente pode esperar isso e mais coisas de Alexandre, né? Alexandre Guzmão está aqui para nos impressionar. Né? Desde a década. Bom, sabe, assim, caminhando para o finalzinho, uma curiosidade, isso muito pela questão educacional do Elas na Proteção. Você podia explicar para a gente quais são as soluções para pessoas com deficiência hoje, que muitas pessoas não conhecem? Esses dias eu vi, inclusive, a Cris Pelágio pedindo no Instagram dela, alguém divulga onde tem determinado EPI para pessoas com mão amputada, principalmente com os dedos, né? A gente tem uma especificidade de falange, Isso mesmo. pessoas com deficiências no No pé. Então,
Como que a gente tem isso hoje? Quais são as soluções para isso? Até de óculos, enfim. O que você pode trazer para a gente de elementos e exemplos reais? Fabi, assim, o Brasil ainda tem muita oportunidade, né, para melhorar nesse sentido. Eu vejo que a gente ainda é muito limitado para algumas soluções nesse sentido. Mas existem alguns parceiros que eles conseguem, na produção nacional, fazer essa adaptação para a necessidade ali da empresa, do usuário, né? E é muito particular, porque não é um produto que se produz em massa, ele é específico, né? Porque cada um tem uma necessidade diferente. O que eu vejo com muita facilidade, luva na parte de raspa, vaqueta, numa produção nacional, com o envio de fotos, com o envio de laudo médico, é super possível de ser feito. O calçado, a mesma coisa. Hoje, não se adapta tanto o calçado em si, mas existem palmilhas ergonômicas que ajudam nesse atendimento especial, nesse atendimento especializado. Mas a gente consegue, sim, ajudar os clientes nesse sentido, a encontrar alguma solução mais voltado para uma fabricação nacional, porque item importado ele é mais padronizado, então acaba sendo um pouco mais difícil, mas para atender esse público que eles precisam também do nível de proteção e eles merecem estar na linha de frente, merecem estar ali também atuando na produção de uma forma segura e correta, né? Com o equipamento correto. Então, é possível fazer o atendimento. É isso aí. Quando você não souber, não improvisa. E quando você não souber, não pesquisa sem que você tenha o repertório de um especialista. Que você vai encontrar na internet alguma coisa e não necessariamente ela é a ideal. Então, falar com o especialista tem coisa que não adianta a gente querer achar que inteligência artificial dá conta de tudo, que a busca do Google, ela dá conta de tudo. A busca do Google, ela está passando por por algumas mudanças algorítmicas que eles estão querendo impedir cada vez mais que você baixe a página em busca de uma solução. Então, para quem é como nós aqui, noventistas, da década, né, da época da Web 1, a gente ia no Google, no Yahoo, buscava as coisas e a gente ia página a página buscando uma solução. E hoje os algoritmos, eles querem que você nem baixe a tela. Eles colocaram IA para, dependendo de como você faz a busca, já vir com uma resposta para você. Perigosíssimo. Super perigoso, super perigoso. Porque vai para generalidade. Se a gente está falando com personalização, pessoas com deficiência, quanto mais generalista você for, quanto mais grandes bases de dados vierem te trazer a resposta, mais enviesado. Já tive muitas respostas erradas dessa IA quando eu fiz uma pergunta para o Google. Amiga, quando o ChatGPT veio para o Brasil, eu fiz uma pergunta: quem é Fabiana Raulino? Aí falou: é uma fugitiva do Rio de Janeiro, assassina eu de confio nele. Assassina. Pelo amor de Deus. Eu sou aquela pessoa que pega aleluia e faz, tira com folha de sulfite, assim, perde meia hora salvando a aranha. Não dá. Imagina, só favor da vida. E é o que você falou, traz os especialistas, né? Vamos Sim. discutir juntos e encontrar soluções juntos, porque é perigoso mesmo. É isso. Eu quero Sabina Stracieri na minha vida. Eu também. Já vamos combinar as tatuagens. Mais uma nova amiga de infância. Eu adoro esse programa por causa disso. Eu saio daqui com muitas amigas de infância. Ô, amiga, quando você tá, a energia fica mais gostosa. É gostoso. Eu sozinha, foram uns episódios, alguns tristes, assim. Tava lá a voz se esgotando. Olha hoje como ela tá. É por isso que agora a nossa agenda tá casada, entendeu? É isso. É Pra não sobre ter mais E problema. triste não tem como, né? Com esse sorriso na voz, não tem como ficar, gente. Entra na minha casa, Sabrina na minha vida. Não vai embora, fica aqui, o EPI vai sair. Ah, Gente, adorei! Hoje eu tô no slogan, hoje é isso aí. Pessoal rindo, é Hashtag barato. Sabrina me contrata. É isso. Muito bom, muito bom. Bem, Precisa, né? eu não vou mais adiante, porque eu acho que se eu ficar quieto, o tempo vai parar de passar. Isso, vamos ficar aqui, ó. Aí a gente continua com ela. Precisamos, Não. pela gestão, inclusive, das agendas. Querida, que honra te receber. Olha, de verdade, a gente recebe indicações de pessoas, a gente evita muito ficar fazendo contatos anteriores, exatamente por causa disso. A gente começa a conversar e queima Queima todas essas possibilidades da espontaneidade.
de surgir temas maravilhosos como hoje. Tanto que a gente começou a tomar um café com a Sabrina, falou, vamos se cortar, porque a gente estamos queimando material, né? Querida, É uma estratégia por trás disso, entendi. você A estratégia do improviso. brilho, uma linda, uma Obrigada, pessoa que a Fabi. gente se apaixona de cara. Obrigada, Que bom gente. ter você agora com a gente. A gente tem a comunidade do Elas da Proteção já indo aí. Estamos caminhando para a marca das 100. Não sabemos Uau. ainda quem vai ser entrevistada de número 100. Não sei também se já passou. Lançando a o Lê tá desafio. dizendo que não. Olha, Alexandre Guzmão fica aqui nos bastidores, né? Você sabe que Só, ó, monitorando essas duas, ó. monitorando mais eu, né? Mas ele é responsável pelos cortes. Aliás, Bianca, você vai assistir, né, neném? Então, que é quem está fazendo as nossas edições. Querida, é uma honra ter você nesse seleto grupo de Que legal. grandes mulheres. A gente fez o segundo encontro do Elas na Proteção. Lotou, foi Foi uma incrível. delícia. E de lá a gente tirou, assim, outras convidadas para vir. E de verdade, por mais amor que a gente tenha, o momento presente é sempre mais especial. E que bom a gente te receber aqui. E aí, para a gente chegar no finalzinho, a gente chama o quadro Ela Me Inspira, para você olhar para sua câmera e você deixar um recado final para as pessoas que estão te assistindo. É momento de... Sabe aquela pessoa que você falou, ai de você se você não assistir? Deixar comentário, assim, compartilhar os shorts. É esse o momento. Então agora a gente vai chamar o quadro para você deixar o seu recadinho final e a gente, infelizmente, encerrar essa delícia de Que conversa. pena. Eu adoro quando elas também. Adoro sofrer. Adoro a sofrência. Vamos? Então, Vamos. bora lá. Então, bora lá pro Ela Me Inspira. Bom, gente, eu me sinto muito honrada, primeiramente, de estar aqui com vocês. É incrível assistir o programa de vocês e ver tantas mulheres fortes, tantas mulheres com histórias que realmente inspiram a gente, sabe? Como gestão, como posicionamento. Então, primeiro convite, né, para que todos assistam, para que todos estejam conectados. Eu assisti um dos programas que a Karen Volpato participou e ela fala muito sobre a necessidade de mulheres ajudar umas às outras, né? Tem mais espaço para nós do que a gente ter que dividir um ambiente, uma posição ou gerar uma competitividade, né? Então, acho que o meu recado é para que a gente se una cada vez mais e que a gente tenha espaços como esse, que a gente busque pessoas, mulheres que nos inspiram a ir cada vez mais longe e que a gente possa se ajudar, né? E quero deixar aqui a minha disposição, né, para ajudar os clientes aí a buscar soluções, a buscar oportunidades não só voltado para o EPI, mas também para aquelas soluções de vending machine, login company. Então, o que vocês precisarem, eu me coloco à disposição. Vou me achar no LinkedIn ali como Sabrina Stracieri. E é isso. Tô aqui para a gente poder compartilhar e somar com vocês. E ela é mais uma das que inspira, né? Ai, Nesse meu grupo. Deus. Sensacional. Tá no meu top 5 de episódios mais Gente! É difícil fazer. Que belezinha. Uma delícia. Não, mas é papo, muito bate-papo. gostoso, é verdade. Não vou falar nada. O tempo Fabi. vai parar. Amiga, você tem que encerrar. Eu Amiga, tenho que- desculpa. Vou ter que ser a pessoa racional da dupla. Eu Vai tenho ter até que porque encerrar. todas nós queremos mais café. Bem, para você que nos assistiu, essa foi Sabrina Stracieri, comigo e com Fernanda Neto, no Elas na Proteção. Essa delícia de programa que está indo aí caminhando já para a marca de 100 episódios. A gente começou a marca de primeira temporada, segunda temporada, enfim. E agora, olha que coisa bacana, né? Um projeto com consistência, ele vai ao redor do planeta, fazendo esse desafio de manter uma comunidade, manter você com a gente. É um prazer ter tanta gente gostando do programa, dando tanto feedback pra gente, indicando mulheres extraordinárias, como essa querida que veio hoje embelezar a sua tela, a nossa tela, pra gente aumentar ainda mais essa comunidade.
Então, este Maravilhosa. foi o Elas na Proteção, aqui nos estúdios da Animaseg. Fica o nosso agradecimento aos nossos apoiadores da Marluvas, à revista Proteção Extraordinária, com toda a sua equipe maravilhosa que nos mantém, nos impulsiona, a comunidade delas na proteção, e especialmente a você que está nos assistindo, e claro, a nossa convidada tão especial. A gente se vê na próxima quinta-feira no Elas na Proteção, que estreia sempre meio-dia. Deixa aqui sua curtida, seu compartilhamento, o seu comentário, que a gente adora saber que você está com a gente por aqui. Até a próxima quinta-feira no Elas na Proteção. Tchau, tchau.